Essa semana chega nos cinemas O Afinador. Pega seu café, dá uma olhadinha no trailer e é sobre esse filme que vamos falar hoje. Piano tuners, we fix pianos. You never take those out? No. I get hyperacusis. I'm allergic to loud noises. You know how long you're gonna be? It's loud. As long as it takes. Unless you can open the safe. If you need to make real money, give me a call. Open the safe. I'm just a piano tuner, man. O Afinador. 11 de junho, exclusivo nos cinemas. Eu não sei você, mas quando eu assisti esse trailer a primeira vez, o trailer completo, o primeiro filme que veio na minha cabeça assistindo o trailer do Afinador foi o Baby Drive, Em Ritmo de Fuga, aquele filme já de alguns anos atrás, que é muito bom, inclusive, que praticamente parece a mesma história, um menino que acaba entrando para esse mundo do crime. E eu fui assistir a cabine de imprensa imaginando que seria um filme muito parecido com Em Ritmo de Fuga. Só que o filme me ganhou de uma forma porque ele vai para um outro caminho, ele faz um outro caminho diferente, um outro rumo na história. E esse filme, eu vou contar um pouquinho como é a história para vocês, e aí eu conto o que eu achei e como eu achei que chegou no lugar que ele acabou chegando. Ele conta a história daquele menino ali, o principal do filme, que tem um problema de audição. Ele tem uma super audição, ele escuta demais, ele escuta tudo muito intenso. Então o filme inteiro ele tem que andar com abafador de orelha, por causa do barulho que ele escuta demais. E ele trabalha como afinador de piano. Por causa do som que ele escuta bem, ele consegue identificar bem as notas, e aí ele trabalha com isso, afinando o piano nas casas das pessoas ricas. E nesse trabalho ele tem um mentor, um chefe que trabalha junto com ele, que afina junto com ele, e o problema do filme acontece com esse homem. Ele tem um problema, acaba indo para o hospital e acaba gerando uma grande conta de 36 mil reais. É aquele típico filme que não aconteceria se fosse no Brasil, porque aqui no Brasil nós temos o SUS. E daí de onde aquele homem vai tirar dinheiro para pagar o seu tratamento médico? Então aí o menino começa a trabalhar abrindo cofres. Ele descobre, por causa da audição dele, que ele consegue ouvir o barulho das chaves, ele vai virando e ele consegue abrir cofres com isso. E é o filme que ele entra no mundo do crime por causa desse problema da saúde, que ele precisa ajudar aquele mentor dele, que age quase como um pai, quase como a família dele. Então, é aí que puxa a história do filme. Ele vai pro mundo do crime por causa de uma necessidade, mas ele não é um criminoso. E aí me ganha muito o filme, porque a história, no lugar de partir somente para a ação de roubar os cofres, parte para algo muito mais pessoal, o querer sair do mundo do crime. A partir do momento que ele está fazendo aquilo, ele não consegue mais sair daquele mundo. E ele tem a namorada dele, e ele tinha os sonhos dele, e é engraçado porque vai contando que ele se tornou afinador por causa do problema de ouvido dele. Então já tinha sonhos antes disso, e tudo isso ele vai perdendo ao longo do filme por causa do mundo do crime. Ele precisa entrar nesse mundo de roubar cofres para poder pagar o hospital, mas ele não quer entrar nesse mundo. E a partir do momento que ele consegue pagar aquela dívida, ele quer sair desse mundo. E a história ganha um novo tom assim, mais do que a ação que tinha no Baby Drive, no Ritmo de Fuga, mais do que mostrar o crime, do que mostrar ele nesse mundo do crime, mostra ele tentando sair disso. Ele com um sonho, ele que teve um problema de audição, e ele que agora quer sair desse mundo que teve que entrar e não consegue sair porque vai prendendo ele. Os criminosos vão prendendo, vão cercando e não tem saída. E aí ele quer salvar esse mentor que é quase como pai, ele quer salvar a família, ele quer salvar a namorada que também tinha um sonho e é tecladista, é pianista e tinha um sonho de tocar com um maestro específico. Então tudo isso vai entrando na história e vai fazendo esse filme se tornar especial. Mais do que um filme de ação, ele se torna um filme de drama. O drama daquele menino que entrou para o mundo do crime, que caiu lá no fundo do poço e que precisa se levantar e não consegue porque é ameaçado por causa disso. Então aí o filme me ganhou muito, eu acho que valeu muito a pena ter ido nessa cabine de imprensa, porque não sei se seria um filme que chamaria atenção. Nós estamos com grandes filmes, grandes sucessos agora no cinema, nesses últimos dias, e aí aparece um filme de novidade, uma história nova muito boa, uma história nova muito legal de se assistir, mas que passaria em branco se eu não tivesse visto essa cabine de imprensa.
E é por isso que eu venho recomendar esse filme hoje, porque é um filme que vale muito a pena, é uma história muito boa, ele vai indo por caminhos de ação, mas vai trazendo todo aquele drama pessoal por trás, e que aquele drama vai ganhar muito a gente, porque você vai querer saber como que ele vai sair disso, como ele vai conseguir se livrar disso, que fim vai levar esse filme. Ele não é nada previsível, assim como o que vai acontecer no final, e você vai construindo essa história junto, e você vai sentindo aquela história, e aquela história vai crescendo também dentro da gente. Então, é nisso que eu acho que o filme ganha muito, por ser um filme inédito, por ser uma história inédita e por ser uma história boa, bem feita, com um bom elenco, com uma boa química do elenco, com uma boa montagem, com tudo. Eu acho que o filme, todos os pontos são positivos, e aí fica a minha recomendação. Lança amanhã, dia 11 de junho, no Brasil todo, O Afinador. Vai no cinema, assista esse filme que vale muito a pena. Fica aqui a minha dica dessa semana.